Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosos. Bem-vindos ao nosso Clube do Livro, Ordens do Sucesso. Bora aprender a riqueza financeira de uma forma sistêmica, de uma forma nova, né? Bora lá. Bora lá. Bom, ontem a gente falou sobre o tempo, né? Sobre respeitar o tempo, seguir o tempo, entender que é uma jornada, não é uma corrida, né? E o interessante que é isso. Quando você entende que é um tempo, que é uma jornada, você para de se comparar com o outro, né? Você sai daquela mentira de que é uma corrida e um está contra o outro. E respeita o seu tempo, as suas limitações, os seus aprendizados e segue o seu tempo, não o tempo dos outros. E hoje nós vamos falar por ganhar deixando. Deixar significa que permitimos que as coisas sigam seu curso por um certo tempo, como se movessem por si mesmas, sem nossa interferência, até que elas mesmas revelam para onde se movem. Quando não tentamos conduzi-las, elas se afastam, e quando as soltamos, podemos deixá-las partir. Quando deixamos que elas sigam seu caminho, ficamos liberados para outras coisas. Quanto mais deixamos de lado aquilo que nos de um certo tempo se torna mais uma carga do que uma ajuda, tanto mais dispostos estaremos para o essencial. Algumas vezes, visto de fora, parece ser menos, porém, no decorrer do tempo, nos enriquece mais, e nós mesmos e aos outros. Como sabemos que algo se afasta de nós e quer ir para outro lugar? Quando nos causa preocupações e não sabemos como lidar com ele. Quando novos obstáculos se acumulam, sinalizando de muitas maneiras diferentes que a um tempo não poderemos ter uma boa relação com este projeto. Então vou ler de novo. Quando nos causa preocupação, então ele quer ir para outro lugar, e não sabemos como lidar com ele. Quando novos obstáculos se acumulam, sinalizando de muitas maneiras diferentes que com o tempo não poderemos ter uma boa relação com este projeto. Quando perdemos a vontade e, ao pensar no projeto, sentimos uma pressão no peito ou um peso nos ombros que nos pressiona ao invés de nos estimular. Quando, ao imaginar que abandonamos esse projeto, respiramos aliviados, recuperando nossa confiança e força. Um projeto, eu queria ler tudo e falar depois, mas não tem como, gente, não tem como. Vou falar agora, peraí. Oi, Daiane. Vamos lá. Aqui nós estamos falando do soltar, né? Você fazer algo e depois soltar aquilo e deixar aquilo seguir o fluxo dele. Porque muitas vezes, quando vai se acumulando em você vários obstáculos, né, você não consegue lidar com aquilo, tá mostrando que ainda não é aquele seu momento. E tá tudo bem. Quando você solta, aquilo segue a energia dele e ele vai fluir. Não adianta ficar forçando. Quando você é o tal do leve do pesado. Não tá leve fazer aquilo, não tá leve fazer daquela maneira, não tá leve, sabe? Se não tá leve, solta o negócio. Deixa ele seguir. A gente fica forçando. Olá, Ospiran. A gente fica forçando as coisas a acontecer e não tá leve pra você.
Então, muitas vezes você fala assim, eu tenho que ligar para os meus clientes. E não tá leve para você fazer essas ligações, porque você treinou para ser terapeuta, treinou para fazer outras coisas. Você já tá fazendo postagem, você já tá fazendo Reels, você já tá fazendo live, né? Quer dizer, você já tá fazendo outras coisas fora do seu mundo da terapia. E aí não tá leve esse negócio de ficar ligando e de ficar contatando. O que você pode fazer? Faz uma parceria com pessoas que têm essa expertise e que vão ligar para você, que vão contactar esses novos clientes para você, né? A energia tá pesada, o negócio tá pesado, você não tá dando conta? Passa pra frente, né? Começa a estudar a leveza do negócio. Peraí, gente, eu tenho que catar uma gata, porque agora ela pega, quando ela não tem a minha atenção, ela vai e me morde. Porque ela quer atenção. Eu vou pôr você aqui agora. Pra ter atenção. Pronto. Você quer atenção? Você vai ficar aqui. Na atenção. Vai derrubar as coisas, gente. Fala, ai meu Deus, esse é um manha. Esse é um manha. Quieta, hein? Vamos ver se você consegue ficar quieta. É que o problema é que ela não consegue ficar quieta. A unha dela tá imensa. Aí ela fica me unhando. Sim, falei de você mesmo. Vamos lá. Um projeto ou um produto se comporta como uma pessoa. Presta atenção nisso. Um projeto, um produto, a sua empresa se comporta como uma pessoa. Guarda isso. Como se tivesse uma alma. Como se tivesse uma finalidade e um tempo pré-fixados. Como se um projeto ou um produto fosse algo vivo, que tem seu início, alcança sua maturidade e lentamente se reduz até que termina, cedendo lugar para o seguinte, para algo novo e diferente. Uma outra reflexão seria: esse projeto e produto acrescenta algo ao anterior ou tira algo dele com o tempo? Serve ao anterior de forma que este se alegre, cresça com ele, sem tirar algo dele? Ou o anterior precisa servir ao novo projeto e produto de forma que se reduz, perdendo algo para este novo? Ou, ao soltar o que parece ser sedutor, o novo ganha acesso a algo que lhe corresponde mais, crescendo sem que isso signifique uma carga? Ainda precisamos nos fazer uma outra pergunta. Como reage o nosso entorno sobre o algo que anunciamos? Será bem-vindo? Combina com o nosso entorno levando-o adiante? Com relação a tudo na nossa vida, também é importante que entremos em sintonia com um movimento que serve simultaneamente a muitas coisas, num efeito recíproco no qual todos ganham. E é por isso que em Access nós fazemos a pergunta: universo, como eu posso ser contribuição para você? E como você pode ser contribuição para mim? Mantendo essa energia do dar e do receber, mantendo esse equilíbrio. Então, qual seria a pergunta real? Ela seria: o nosso projeto e nosso produto servem com amor a vida de muitos? Então, o que você está criando hoje está servindo a muitos? Está servindo a pessoas do Brasil inteiro, de São Paulo inteiro, do mundo inteiro? Pensa nisso. Então, mais uma vez, a constelação vem mostrar, né, o que a gente tem falado muito em Access também, sobre o servir ao outro, a ser um reino de todos e fazer as perguntas, né? Deixa eu pôr alguém aqui no lugar certo antes que esse alguém caia. Calma, calma, senão você vai cair. Há quanto tempo você deseja me servir? Como você vai me servir? Como você vai servir a muito mais pessoas, né?
É momento de te soltar para você seguir. E esse projeto novo? Você quer ser usado agora? Você quer ser realizado agora? Ai, Aline, como que eu vou perceber isso? Bom, numa constelação familiar a gente pode olhar para sua empresa, você pode olhar para o seu projeto, colocar um elemento que represente ele, né? E aí abrir a consciência de tudo isso. Ou você pode sentir pela energia do leve, do pesado, né? Ok, eu decidi um projeto, tá leve, tá pesado. Faz a pergunta pro corpinho, né? Corpinho, você quer fazer o projeto no começo? Ó. Projeto. Faz perguntas. Vamos falar sobre milagre? Milagres acontecem. De repente, as circunstâncias se unem de maneira tão favorável que ficamos admirados que tudo tenha se movido na mesma direção e tenha obtido êxito, algo que no início acreditávamos ser impossível. Ou quando escapamos do perigo de uma forma quase milagrosa, quando tudo já parecia estar perdido. Tais milagres nos acompanham a cada passo na nossa vida e profissão. Experimentamos isso com um presente do céu, como se outras forças superiores à nossa própria capacidade de compreensão nos tivessem acompanhado, sustentando e conduzindo nossas ações no momento decisivo. Nosso sucesso se inclui em um movimento que ultrapassa nossos limites. Esse movimento nos acompanha quando agimos e nos detém quando ameaçamos ir longe demais. Afasta a desgraça de nós, grande e pequena, mesmo que às vezes a um preço alto. Nossos êxitos são mais do que êxitos, para continuar obrigando-nos a confiar em outras forças e a servir em sintonia com elas. Essas forças são criativas. A questão é, como entramos e como nos mantemos em sintonia com elas? Entramos em sintonia com elas quando estamos a serviço da vida com amor. E com isso permanecemos em nossos limites, às vezes de forma estreita, outras de forma ampla. Também os trocamos mas sem nos opor a eles. Rilke diz a esse respeito em seu poema, O Contemplador: o eterno e desconhecido não quer ser curvado por nós. Reconhecemos seu efeito e o êxito em todas as partes, igualmente maravilhoso, tanto em uma como na outra. Então, assim, sim, né? Você fechar com um cliente hoje é um milagre. E você tem agradecido por todos os milagres que estão acontecendo na sua vida, os pequenos, os grandes, os médios. Você acordou e você ainda tem vida. Isso é um milagre. Eu tenho uma colega de trabalho e ela perdeu um filho de 33 anos. Ele era casado, ele tinha uma filha de 6 anos na época e ele não acordou. Ele teve um infarto dormindo. Você está acordado. Você já agradeceu pelo milagre? Existem mulheres que abortam seus filhos. Existem mulheres que simplesmente perdem os seus filhos. Você já agradeceu pelo milagre de ter tido a vida? Ah, minha mãe não me deu atenção, minha mãe não me deu carinho, minha mãe não me deu amor, a minha mãe. Ela te segurou no ventre durante 9 meses e te deu um parto. Você já agradeceu pelo milagre da vida que você tem nas suas mãos? É o tal do receber como veio, né? É o estar é o permitir aceitar do outro da maneira que o outro é. Porque aquela pessoa te deu a vida. Não importa se foi bom ou se foi ruim.
ela te deu a vida. E todas as situações que você passou até hoje contribuíram para você ser a pessoa que você é hoje. Então, como seria se você fosse grato pelo que você é hoje? E com essa gratidão, você tirasse a venda dos seus olhos e se permitisse a enxergar todo o potencial que você tem de ser alguém. Você lutou lá com milhares de espermas e você conseguiu entrar naquele óvulo. Você conseguiu se segurar naquele ventre 9 meses. Você conseguiu vir para esse mundo e ser vida. Reconheça o milagre que é você. E comece a fazer milagre a todo dia, a todo instante, a cada batida do coração. O milagre é ao passar pelos outros e dar bom dia, dar um sorriso. O milagre é o seu trabalho. O milagre na hora que você está fazendo a comida. O milagre na hora que você está limpando a casa. O milagre na hora que você ouve o colega chato. E muitas vezes ele não tem com quem falar. Ele precisa que você ouça ele. Bom dia, Rosângela. Nós estamos na página 34 do livro, tá? Eu tô falando sobre a anterior, a 33. Então, seja o milagre a todo dia, a todo instante, a cada batida do coração. Faça perguntas. Universo, como que eu posso ser um milagre hoje para muitas pessoas? Para todas as pessoas do meu redor e todas as pessoas que eu não estou vendo. E como eu posso ter uma vida milagrosa, grandiosa a cada batida do coração. E aí, capítulo anterior, solta. No dia vai vir nos insights. Você vai aprendendo a sorrir. E aí você vai sendo um milagre a todo dia. E os milagres vão se acontecendo na sua vida. E você começa a enxergar eles de muitas formas diferentes. Inesperadamente. O inesperado surpreende. Por exemplo, uma visita inesperada ou quando algo dá certo de maneira inesperada. De repente algo se encaixa acima de nossas expectativas e contra nossos receios. Então dizemos, deu certo novamente. No decorrer do tempo nos adaptamos a muitas coisas inesperadas. Como? Confiantes. Muitas vezes a confiança força a chegada de algo contra todas as expectativas. A confiança traz alegria. Anota essa palavra, grifa essa palavra e espalha essa palavra. Confiança. O mesmo vale de forma inversa para o temor. Ele paralisa nosso entusiasmo, atrai o que receamos, chega como se fosse algo que esperamos secretamente. E aí, nesse momento que nós estamos falando sobre confiança, né? E sobre constelação familiar, eu vou contar rapidinho pra vocês como foi o meu casamento. O dia do casamento. Porque eu e meu esposo não tinha grana, a gente queria fazer algo simples, um almoço pra 30 pessoas. 15 pessoas do meu lado, 15 pessoas do lado dele. Só isso, então ia ser só um restaurante. E na hora de fechar esse restaurante, eu queria um bolo, né? Um painel casado, sabe? Eu queria um letreiro na parede, né? Uma parede fotografável, com letreiro casados, pra gente tirar foto. Era isso que eu queria, tava bom, né? Ok. Eu já havia constelado muito meu relacionamento com meu pai. Eu já havia limpado várias camadas desse relacionamento com meu pai. E eu acho que no ano anterior, a minha colega contou da história que o pai dela bancou o casamento dela. O casamento dela foi maravilhoso. E eu lembro que no dia que ela me contou essa história, eu falei, uau, eu quero isso. Mas eu esqueci.
É o tal de soltar. Eu esqueci. E aí, no dia que a gente foi pagar o restaurante, tava tocando lá uma banda, meu marido não gostava dessa banda. Ele falou, eu não quero mais casar nesse lugar. Gente, faltava um mês pra eu casar, eu tinha que achar um novo lugar pra casar. Eu infartei. Aí tá pra procurar um lugar pra casar, tá pra procurar um lugar pra casar. No meio do caminho, meu pai pega e fala assim, eu vou alugar pra você um lugar pra você casar. Eu ia ganhar um presente do meu pai, o aluguel do lugar pra casar. Um cara que nunca pagou nem minha pensão. Que nunca me ajudou a fazer a faculdade. Ele ia pagar o lugar pra eu casar. E eu aluguei o Rotary. Falei, nossa senhora. Só que aí no meio do caminho as pessoas falavam assim, ó, não vai dar certo por causa disso, não vai dar certo por causa daquilo, um monte de coisa. Mas eu confiei, eu falei assim, não, mesmo que tudo dê errado, eu faço o empréstimo e pago. Eu vou pagar. Só de raiva, eu vou pagar. Mas eu vou casar num lugar bonito, não quero saber. E aí eu e meu marido achamos um outro restaurante muito lindo, muito maravilhoso. Nossa senhora, muito, 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 muito. E era mais barato que o Rotary. E meu pai, não, mas que você vai casar no Rotary, blá, blá, blá. E eu falando, meu, como que eu vou preencher tudo aquilo? Eu vou gastar com decoração, eu vou gastar muito mais. E aí eu falei, bora soltar. Se é Rotary, depois a gente decide, deixa. E aí eu soltei porque eu não dava conta. Sabe aquele negócio de soltar? Eu soltei porque eu não dava conta, eu soltei porque tava pesado ficar pensando nesse Rotary. Aí eu falei assim, não tem o que eu fazer, eu vou soltar isso e Deus que decida o que vai acontecer na minha vida. E soltei. Nessa que eu solto, meu pai vem e conversa comigo e ele fala assim, filho, ó, eu queria muito alugar o Rotary e tudo, mas eu tô passando por uns problemas, não vai poder ser no Rotary. Você conhece um outro lugar mais acessível? Eu falei, conheço, pai. E fui e levei meu pai num restaurante que eu e meu esposo tínhamos escolhido, né? Aí eu já tinha avisado pros donos, ó, vocês tratam muito bem meu pai, mostra tudo que vocês mostraram pra mim e pro meu esposo, porque é meu pai que vai bancar o negócio. E aí, levamos. Gente, eu tava confiando e desconfiando. Eu vou falar pra vocês. Porque meu pai falou que é o cara que falou que ia pagar meu álbum de formatura. Até hoje ele não pagou esse álbum de formatura. Meu nome foi pro SPC Zerasa por causa desse álbum. Mas eu e meu esposo já tinha o valor que ia ser pra reservar um espacinho, né? E eu falei, se tudo der errado, eu faço um empréstimo. Né? Mas bora lá. E aí meu pai pegou, conversou, ele adorou o local. E ele fez lá. E ele bancou, gente. Ele bancou tudo. O dono do restaurante já tinha me falado lá na primeira vez, né? Então, quando a gente foi lá só pra ver um almoço lá, ele perguntou, aí a gente falou que era casamento, não sei o quê. Aí ele falou assim, como? Você vai casar e não vai ter a entrada da noiva? Não. Ó, tem um pedaço do fundo, que é um pedaço reservado. Então, vocês fazem o almoço de vocês lá, que esse pedaço é reservado. E eu vou te dar o tapete, você vai ter uma entrada de noiva. Mesmo que seja uma entrada simples, você vai ter isso. Então, o universo veio me dando presentes. Meu pai bancou o casamento. A minha amiga me doou a mãe dela, que fez todo o enfeite do casamento. Ficou lindo, maravilhoso. O dono do local me deu tapete. O bolo ficou delicioso, ficou tudo maravilhoso. Foi tudo além das expectativas. Eu confiava que ia acontecer e que ia ser um dia bom. Eu só confiava. E teve momentos que eu tive que soltar e falar assim, o que vocês decidirem tá bom, o que vocês quiserem fazer tá bom. Porque eu não entendo também disso. E eu tinha outras coisas pra fazer, eu tinha que trabalhar pra criar dinheiro. E permitir a soltar, ajudou que as pessoas criassem coisas tão lindas, tão maravilhosas pra esse dia pra mim. Então, eu convido a vocês, confiem que as coisas vão acontecer. Soltem quando vocês não estão dando conta. Confiem em Deus, que Deus vai fazer. Ele não vai fazer do jeito que você quer.
Muitas vezes ele vai fazer muito, muito, muito melhor do que você quer. E nessa confiança eu ganhei o maior presente do mundo. O meu pai bancou o meu casamento. É uma coisa que a gente vê hoje em dia só em novela. Ou em quem tem grana. Não, ele foi lá e pagou com toda a felicidade do mundo. É essa a beleza da constelação familiar. Porque você consegue alinhar o seu relacionamento com alguém que nem olhava pra você. Você consegue alinhar um relacionamento com alguém que ficou anos sem falar com você. E aí, nesse alinhamento desse relacionamento, você ganha presentes maravilhosos. Por isso que eu te convido, agenda a sua constelação familiar. No mês de março eu já não tenho mais agenda. Eu tô abrindo as agendas de abril. Agenda a sua constelação. Constele a sua empresa, o seu negócio, o seu projeto, os seus relacionamentos. Para você começar a receber esses milagres que estão travados por uma coisa simples que você ainda não viu. Não deixa para depois. Faz agora. Você pode fazer isso. O carregador para nós. A bateria tá acabando. Então nós estamos falando de confiança, tá? E aí, falando sobre confiança, também vamos falar de temor, né? O mesmo vale de forma inversa, para o temor. Ele paralisa o nosso entusiasmo, atrai o que receamos, chega como se fosse algo que esperamos secretamente. Então, assim, muitas vezes, gente, você tá nesse temor e por isso que você tá paralisada, congelada, não sai do lugar por mais que você queira. E aí só vai acontecendo um monte de coisa que você não quer que aconteça. É coisa que quebra, é coisa que destrói, é dinheiro que você perde e vai acontecendo as coisas. Por quê? Por causa do sentimento temor. E o temor, ele chega como se fosse algo que esperamos secretamente. Nesse sentido, os grandes êxitos começam no interior de nosso espírito. Também muitos fracassos. A confiança e o temor colocam algo em movimento. Com eles já estamos a caminho, tanto para como para o outro. Então, se você tem uma vida de temor, você pode ver, gente, aquele povo que vive no medo. Ai, cuidado que tal coisa pode dar errado. Ai, cuidado porque não sei o quê. É a pessoa que é assaltada, é a pessoa que vive doente, é a pessoa que tá sempre com algum problema, é a pessoa que sempre tem algo quebrando, é a pessoa que nada tá bom. Por quê? Porque ela vive nessa energia do temor. É como se ela falasse, vinga, acontece! Porque eu preciso que você aconteça pra eu justificar todo esse medo. E tem pessoa que não, que ela vive na leveza, que ela vai na energia, né? Teve um dia desses que tava pra chover. E aí eu brincando, né? Falei assim, peraí. Eu aprendi com as meninas, né? Com a Tatá e com a Kelly. Parar o tempo. Tempo. Você para. Eu vou terminar minha caminhada quando chegar em casa. Aí sim vai poder chover. Aí continuei. Aí na volta caiu umas gotas. Tempo, nós temos um acordo. Você só vai chover quando chegar em casa. Gente, foi dito e feito. Só choveu quando eu cheguei em casa. É? E eu fiz de uma forma de brincadeira, numa forma leve, divertida, nananã. Aí se chover, eu continuo na chuva. Fazer o quê? Né? É a vida, né? Mas vamos testar aí essa ferramenta. Então você pode ver, a pessoa que tá na leveza, as coisas vão acontecendo pra ela. Porque ela não tá nessa energia do temor. É a energia da alegria. E o que atrai o dinheiro é a energia da alegria. O temor, ele só vai trazer dívida pra você.
E amanhã a gente começa às 7 horas da manhã para falar sobre o inesperadamente. Continuando falando sobre temor, sobre acreditar, né? E sobre sucesso. Eu vejo vocês amanhã às 7 horas. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.